Agora que já sabemos como desenhar um quadrado na tela, vamos aprender como desenhar uma peça. Ora, uma peça nada mais é do que um poliômino. Então vamos criar um arquivo com esse nome. O que é um poliômino? Um poliômino é uma forma geométrica composta de vários quadrados. No caso do Tetris, essa forma geométrica ela tem um nome específico e se chama tetrômino. Mas por razão de praticarmos um pouco mais a orientação a objeto, vamos criar então uma classe poliômino e então, através de herança, vamos criar um tetrômino. Pois então, vamos começar. Vamos fazer o nosso básico. Export default class poliômino. Poliômino. Isso. Essa classe vai ter um construtor onde nós temos que especificar quantos quadrados o nosso poliômino terá, qual a cor do nosso poliômino e, por último, qual o formato dele. Além disso, vamos precisar, obviamente, do nosso método draw, onde vamos informar a posição x e y, onde vamos desenhar esse poliômino. Ok, vamos começar então. Vamos armazenar então o conteúdo do argumento color dentro de uma propriedade color. O mesmo com o argumento squaresCount. Vamos armazená-lo também dentro de uma propriedade squaresCount. Pronto. Esse formato ele vai ser um array de arrays, contendo simplesmente zeros e uns, informando qual o formato dessa peça. Então, por exemplo, para uma peça que seja um i, nós teríamos algo assim. Isto representaria o array contendo uma peça i. Conseguem notar aqui o i sendo formado? Pronto. Uma peça contendo um cubo, um quadrado seria aqui aqui um e aqui zero. Esse é o formato que seria passado para o construtor para construir uma peça que é o quadrado. Certo. Então, como nós podemos iniciar a nossa coleção de quadrados, squares, baseando-se nesse formato. Primeiramente, vamos copiar a inicialização do vetor, como fizemos aqui no Arena. Essa forma bem mais interessante. Agora vamos utilizar a quantidade de quadrados que a nossa peça vai ter. Exato. Então veja, nós temos então uma coleção de quadrados que é um array de arrays que contém n quadrados na dimensão x e n quadrados na dimensão y. Agora nós temos que inicializar isso. Como? Dependendo se o formato tem um valor preenchido ou não, nós vamos instanciar um objeto square ou não. Portanto, o que nós vamos ter aqui é, mais uma vez, um for, assim como nós temos aqui no Arena. Vamos copiar e colar. E esse for
ele vai ser entre a quantidade de quadrados e se o formato está preenchido. Pronto. Se o formato estiver preenchido, o que nós faremos é instanciar na posição ij um new square. Relembrando, o que nós precisamos para instanciar um square? Vamos ver o construtor dele. Simplesmente a cor. Ok? Então nós vamos repassar a cor para cá. Pronto. Essa etapa de inicialização dos squares, vamos separá-la num método só para isso. Então nós teríamos aqui um initialize squares, onde nós faríamos isto. Nós precisamos do format aqui. E precisamos chamar a inicialização format. Ok. E agora como nós fazemos para desenhar esses quadrados? Mais uma vez, o mesmo for vai ter que ser usado. E uma validação também terá que ser feita. Então vamos aqui colocar o mesmo for. Com uma pequena diferença. Agora nós vamos verificar se o squares está preenchido. E também, como nós queremos desenhar linha a linha, nós vamos inverter isso aqui. Se squares JI estiver preenchido, então vamos desenhá-lo. Ponto draw. Quais os argumentos que o draw da classe square necessita? Precisamos de um x e de um y. Então, aqui nós vamos precisar de um x e de um y. Agora, esse x e esse y, como nós vamos encontrá-los? Eles precisam ser referências absolutas dentro da tela. Então, o que nós sabemos é esta posição é o topo left da arena. Ok? E aqui para dentro da arena, nós precisamos do tamanho do quadrado para que andemos n vezes aqui para dentro. Exato. Então, a posição x nada mais é do que game manager ponto arena ponto position ponto left mais quantas casas nós vamos desenhar para dentro da arena. Esse x aqui ele vai representar a coordenada. Por exemplo, algo assim. Desenhe na posição 2,5. Ou seja, na coluna 2, linha número 5. Ótimo. Então aqui nós temos que andar 2 mais i. E multiplicar por GameManager.config.squareSize.
que é o tamanho do nosso quadrado já definido nas nossas configurações. De forma análoga, vamos fazer a mesma coisa para o y, sendo que aqui é top, aqui nós utilizamos y e aqui nós utilizamos j. Pronto. Isso deve desenhar, então, o nosso poliômino. Vamos ajeitar um pouquinho aqui as referências, que isso fique padronizado. Então, temos a nossa classe poliômino praticamente concluída. Só por uma questão de didática, vamos aqui desenhar a borda do nosso poliômino, para vocês verem como é que ele está sendo desenhado. Então, vamos aqui copiando de como fizemos na arena, que nós já temos aqui um draw border, exato. Vamos copiar esse método inteiro, trazer ele aqui para o draw do poliômino. Vamos aqui chamar draw border. Vamos aqui só reescrever essas coordenadas, porque não vamos utilizar o this position, isso era relativo à arena, agora nós precisamos do objeto arena. Além disso, nós precisamos da coordenada de início do poliômino, ou seja, só do x. Não precisamos do y. A mesma coisa para a coordenada y, usando top. E aqui, isso daqui, qual é a largura do poliômino? É exatamente a largura do quadrado, o tamanho do quadrado, vezes a quantidade de quadrados. Vamos colocar aqui uma cor diferente. Vamos colocá-la como verde. Isso. Agora temos que incluir os parâmetros x e y, os mesmos x e y passados para desenhar o poliômino. E pronto, temos a nossa classe poliômino concluída. Agora vamos utilizar a nossa classe arena para desenhar um poliômino de exemplo. Então vamos começar importando, import poliômino from poliômino.js. Vamos agora, podemos nos ver livres desse exemplo. Vamos aqui então this.current piece new poliômino. Então vamos ver quais os parâmetros que nós precisamos para criar uma instância de poliômino. Precisamos da quantidade de quadrados, precisamos da cor e do formato. Então vamos lá. Quantidade de quadrados, 4. A cor vai ser... vamos colocar uma cor diferente. DC1. E o formato? Formato. Vamos desenhar uma peça em S. Então,
a nossa peça em S. Ela aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um e aqui também. E pronto. Esta é a nossa peça. Agora nós vamos pedir para que, depois dele desenhar tudo isso, ele vai desenhar a peça corrente. Onde? Eu quero que ele desenhe na posição 3,6. Vamos verificar. Overwrite. Vamos verificar agora se tem algo que estejamos faltou aqui. Ok, não. Acho eu que não. Podemos experimentar. Vamos lá. Lá está. Então temos o nosso poliômino. É óbvio que essa borda ela está aqui só para fins de debug, como eu expliquei anteriormente. É só para vocês verem o que está sendo desenhado. Então, se vocês forem comparar, olha aqui, nós temos a primeira linha, é uma linha vazia, que não tem nenhum quadrado nela. Na segunda linha nós temos um espaço, dois quadrados preenchidos e um espaço. Então, veja lá. Exatamente como está aqui. É como ele desenha. Então, já que a nossa finalidade de debug foi satisfeita, podemos então apagar não só este método, como também a chamada dele. E agora vamos ver como fica essa peça realmente desenhada. Só isso. Pronto. No futuro, você pode colocar para desenhar o seu poliômio com outras características. Por exemplo, nós podemos usar gradiente para desenhar cada um dos quadrados. Então vamos recapitular o que vimos nesta aula. Nós vimos um poliômio, construímos um poliômio. E o que é um poliômio? Eu deixei até aqui a referência na Wikipedia. Nada mais é do que uma forma geométrica composta por quadrados. E aqui nós temos vários exemplos de poliômios. Nós construímos a nossa própria classe poliômio. Fizemos ela ser desenhada na nossa arena. E cá está ela. E é isso. Nos vemos na próxima aula.